Engravidou por quê? Aquele anjo veio, avisou a ela e a ama dela, a Aia que está ali com ela, avisou a ela que ela ia ficar grávida. E ela ia ficar grávida de uma pessoa que viria ajudar muitos pobres. E ela é uma pessoa muito boa. E realmente ela engravidou. Engravidou ali quando ele veio esse filho, assim, a semelhança de Jesus Cristo, pelo menos a história conta. Ela foi visitar os pobres com a aia dela, e chegou lá, deu a luz, né, uma manjedoura, tipo Jesus Cristo, né? E aqui é quando ela entrega ao anjo que volta para abençoar Francisco, tá? Deu o nome de Francisco. Essas imagens que vocês estão vendo aqui, que ele chama de Satanás, que é o anjo, que a igreja não gostou, e aí mandou tirar o rosto, que era um rosto de, como se diz, do diabo, como se chama, né? Mandou tirar o rosto, e vocês estão vendo o corpo, mas não estão vendo o rosto. Então, essa história do nascimento de Francisco. E lá, vamos lá. O corpo de homem, né? Mas o rosto é um rosto. Não, nem o corpo, porque com rabo. Então, Satanás. Porque o diabo é um anjo. Aqui é quando ele é adolescente, chega ao Papa e vem entregar seus bens ao Papa. E vem dizer que a partir daquele momento ele não seria mais bem. Ele era rico? Ele era rico. Tirou a roupa rica, tá vendo aqui? Tirou toda a roupa, sapato, foi descalço, apenas com essa roupa simples e no ditado. É quando ele chega com seu belo cavalo, mas entrega tudo, e a partir daquele dia ele passou a ajudar os pobres. Passou a vestir aquele manto marrom, que vocês conhecem dos franciscanos, e a partir daí passou a ajudar os pobres. E quem ajudava ele também era quem nós conhecemos como Santa Clara. Clara era uma amiga dele, e também era uma pessoa muito boa, e também ajudava os pobres. E passou Clara a acompanhá-lo, com as amigas de Clara, com as acompanhantes de Clara. Ele com os adeptos dele e ela com as adeptas dela. Então, eles seguiram essa vida, não só ele, Francisco, como Santa Clara, que a gente conhece. Eram voluntários. Eram voluntários. Quer dizer, Clara passou a ser também levando a palavra, como ele levava a palavra de Jesus, e o que ele estava fazendo era querer mudar a igreja de Pedro. O que era a igreja de Pedro? Foi aquela igreja que Jesus criou. Uma igreja pobre, uma igreja que ajudava os pobres, que o dinheiro todo era para ajudar os pobres. E agora essa igreja estava riquíssima. Só quem era adepto, só quem era padre, só quem era freio, só quem era religioso, era que vinha da nobreza. Porque na história da nobreza, eles fazem da seguinte maneira: se aquele nobre tem 2 filhos, o primeiro vai levar o nome da família e o segundo vai ser padre. Se ele tem 3, o terceiro vai ser soldado. Então essa é a história da nobreza, desde a Idade Média até a Idade Moderna. A história era essa. E isso é uma verdade, isso acontecia. Por isso que em toda mansão, em todo palácio, em todo castelo, existia uma paróquia. Existia uma igrejinha e quem era o padre daquela paróquia era o nobre daquela família. E se fosse mulher? A mulher tinha que casar de qualquer forma. Se não casasse, a mulher ia ser freira. Era um nobre que era filho e também... Nobre daquela família. Também tinha uma ligação com a igreja. Não, eles passavam a ter ligação. Porque esse primeiro filho ia ser padre. Porque a igreja pertencia a ele. Não, o primeiro filho não tinha nome. Existia o segundo era padre, tinha que levar o nome, o segundo era padre. Mas isso continuou, mesmo com a Contra-Reforma, essa parte nobre da igreja, isso continuou. Não mudou não.
Pessoal, rapidinho, por que ali está mostrando? Tipo como se ele tivesse despindo. Qual a finalidade? É isso, se despindo da riqueza. A partir daquele momento ele passou a ser uma pessoa pobre. Porque todos os bens dele, que o pai não aceitou isso, Ficou para a igreja. mas ele era filho único, então ele é morto do pai, tudo ficou para a igreja. Ele distribuiu com os pobres, tudo. E aqui, essa representação é Jesus, né? É Jesus. Porque ele está de uma maneira como se fosse pequeno, inferior a... Se for para analisar. Não, porque aqui é uma... Não, porque aqui é uma... É um crucifixo. É um crucifixo. O crucifixo Aqui não está, homem. aqueles dois ali não gostaram, não. É um crucifixo. Professora, aqui ele está entregando aqui dois também. Aí aqui ele já está... Aqui é o Papa. Primeiro o Papa, depois o Jesus. Ele está chegando aqui de cavalo. Aqui ele está com a roupa. Ele está com a roupa. É. Aí ele vem entregar aqui. Olha aí, já passou daí. Chega de Ele cavalo. vai, promete. Aquele Davi. Ah, isso aí são símbolos. Ah, sim. Que lá na igreja. Uma é Jesus e a outra é São Francisco. Não, uma é Jesus e a São Francisco. Tá? Jesus você... porque São Francisco também tinha como mancha a chaga. Ah, é? Só mancha. Ele já nasceu com a chaga. Com as duas Com a mancha. Ele era Ele era, pois é, ele era o escolhido, ele era o rei francês. É isso aí. Vamos pra cá? Vamos. Aqui também. Aqui eu já falei que a gente fez isso quando a gente foi à igreja da Catedral Basílica, essa porta. Você se lembra que eu falei da porta? Para não deixar o vento bater nas Pois velas. é, e primeiro, essa porta era para o vento não apagar as velas. E depois, que não precisava mais de velas, que era luz elétrica, passou a ficar como símbolo, separando o profundo do sagrado. E aí ele continuou aí. Não se tinha nenhuma necessidade dela. É apenas um símbolo. Tá? Essa igreja que vocês estão vendo, ela tem 3 pontos, né? Tem 3, mas ela tem mais 2 pontos. Tem, opa, tudo bem. Mas ela tem 5. Só tem que essas pontas laterais, elas não são utilizadas. Só que no período que a igreja foi construída, aqui do lado direito, quem vem de lá para cá, do lado esquerdo dela, ficavam as santas, as imagens. Por quê? É do lado esquerdo que fica o coração, o sentimento. E do lado direito sentavam os homens. Porque é do lado direito que fica a razão. Tá? Então o homem, a razão, e a mulher trabalhava para o coração. Tá? Por isso que as santas ficam do lado esquerdo e os santos masculinos ficam do lado direito. Até hoje, né? Não, isso sempre foi. Tá? A partir do barulho. Porque antes da igreja barroca, não existia capelas laterais. Só existiam capelas lá na frente, onde vocês vão ver depois, que era no transepto e na abside. Essa aqui, que é a nave central, e as 2 naves laterais, não existia santo, existia simplesmente parede e vidro, e vitral. Eram esses vitrais que iluminavam a igreja, e davam o brilho dela. Só que, com a igreja barroca, escureceu tudo. Aquilo que eu falei a vocês, ficou escura, precisando de luz artificial. Aí eles criaram locais como esse local aqui, que vocês estão vendo, como lá no concepto, que é aquilo aqui que vocês vão ver, como lá em cima, no tópico, em cima da cruz, Jesus de São Francisco. É aquilo que eu falei que Jorge não está aqui, mas Jorge me disse assim, que ele gostaria de ver esse quadro de Murilo. Porque essa arte, essa escultura, que é São Francisco abraçando Jesus, é porque São Francisco se sente inferior a Jesus. Pois é, como ele se sente inferior, ele não acha que ele poderá igualar, apesar dele ser o órgão, apesar dele dar nome à igreja, mas ele não
Maria é um lugar de Jesus. Daí ele está ali abraçando Jesus. Tá? Ajoelhado, abraçando Jesus. Por isso, nas igrejas franciscanas, você sempre vai encontrar uma imagem aqui. Ou é Jesus e São Francisco em outro lugar, ou é São Francisco abraçando Jesus, como vocês estão vendo ali. Tá? Bem, agora com essa questão do lado esquerdo fica as mulheres, do lado direito, tem alguns terrenos de candomblé que também fazem isso, né? as religiões, mas elas incrementam. Porque na África não tem isso, não, mas aqui com a vida que Tem igreja evangélica também. Tem? Congregação cristã. Mulher sentada de um lado, homem do outro. Alô? É. Sim. Quem fala? Eu tô chocada, é muito linda. Quando eu vim tava fechado. Minha. Cadê esse olhar? Nádia, viu, gato? Meu Deus. Não dá, pelo amor de Deus. Alô? Diga. Ô, Gracinha, hoje eu vou chegar 4 horas lá. Tá. Tereza, pode dizer que foi dia de... Agora nunca. Você está percebendo que esse negócio está torto? Essas duas portas que você vê, viu, Pedro? Essa parte, agora parece que estão em obras aqui, por isso está cheio de andames ali. Ali eles fazem, hoje, eles colocam ali, é o presépio, tá? Só isso, do lado de lá não. Essas duas áreas, como só branco podia entrar na época, os negros não podiam entrar, então aqui ficavam as mucamas e do lado de lá ficavam os empregados, quer dizer, os acompanhantes dos senhores. Que quando eles saíam, eles levaram, cada um levava o seu acompanhante, sua mucama, sua aia e o seu pajem. Pajem é o nome que se dá na nobreza, né, os empregados dos nobres. Vamos dar o nome de pajem deles também. Mas eles eram acompanhantes dos senhores. Então, eles ficavam parados lá e as mulheres aqui. Tá? Em pé, hora. Durante todo esse percurso que a gente está fazendo aqui na igreja, então observando que não tem muito negro. Ah, reparem. Eu não tenho visto um ano mesmo. Só que ela um bote assim mais pronto. Quem está uma merda? Essa, São Benedito, tá? São Benedito. Cada capela, quando essa igreja foi construída, cada capela, ela pertencia a um mandato. Tá? Era a entidade que arrumava, que dava o brilho dela e etc. Bem, aqui eles faziam mandado e saíram daqui. Então ficou só de São Benedito. Espera que eu falo do ano. Ficou de São Benedito. Continua sendo um altar, né? Uma capela da Irmandade de São Benedito. E ali, se você perceber, a lata prima são mais escuros do que os outros anos. Eles não são negros, tá? Mas eles são mais escuros, são mais morenos. E a filosofia é triste. Todos eles têm filosofia triste. Já os outros anjos, vocês vão ver, a filosofia é mais alegre. Até onde? Por que isso? Existe aqui, sempre todos os anos, nessa igreja, sempre está. Enfeites como esse que estão vendo aqui.
Tem vídeo, tem criança. Então, Imagina essa quanto festa tempo demorou. uma capela. Tô pegando uma Lá, Hã? Tô pegando uma Temos que cuidar. Ela é ótima. Cara, tô brincando. O quê? Aproveita aí que é de graça. É, professora católica. Ela é ótima. É. Foram talhados, cobertos. Mas não só Ah, não, não. Só que dentro do aqui estavam com sexo descoberto. Ali você está vendo aquele azul ali, ele está com sexo no canto. Eles mandaram cobrir uns, eles cobriram, outros eles deixaram. Aqui, eu falei a vocês que aqui tinha uma imagem, que era a imagem de São Pedro de Alcântara. Lembra? Que era, para mim era a verdadeira imagem barroca, que era essa. Porque todas elas, se você ver as santas, todos os outros, são lindas imagens. Imagens eruditas. Imagens de uma beleza sem par. E essa não. É a imagem que ela é natural. Que você, agora a gente não pode entrar. A gente não pode entrar. Mas se você olhar de um lado, ele tem dor. Do outro lado, ele tem tristeza. E as mãos, os cacos, metacacos, tudo dos dedos aparece naquela imagem. As veias da mão, as Aqui mãos. são cariáticos. São cariáticos. Essas não são. Essas, porque essa grade, isso tudo foi feito, tudo em jacarandá natural, essa grade. Toda ela, inclusive, os bancos, são originais. Então, essas grades, você repara que tem uma cariática, que é uma imagem grega, e embaixo tem uma máscara, que é uma imagem africana. Tá? Em todas elas, você encontra imagens de máscara. É do barroco também. É mesmo, ó. Tá São vendo? símbolos barrocos. Porque o que foi que o barroco fez? Ele pegou os símbolos gregos, que já utilizava desde o período lá da Idade Média, e da própria igreja, e utilizou ele dentro da igreja barroca. Então aqui você encontra muitos símbolos. Alguém me falou que nunca viu a árvore, a fênix. Alguém me falou que nunca viu a fênix. Olha lá em cima, duas fênix, tá vendo? Aqui, todos eles têm posto duas fênix. Essa fênix que representa Jesus ressuscitando. Já que a fênix, na mitologia grega, é o ressurgir das cinzas, aqui ele representa Jesus ressuscitando. Então, em todas as colunas, vocês encontram duas fênixes na coluna e duas fênixes na entrada da arcada também, lá em cima. Duas fênixes, tá vendo? E lá não, mas lá você encontra anjos, lá você encontra anjos. Mas na arcada do meio, você tem lá em cima duas fênixes. Além da fênix, você tem outro pássaro, que é o pelicano. O pelicano, ele simboliza a caridade, porque o pelicano faz assim, ele tem um papo grande, ele guarda o peixe, quer dizer, peixe que geralmente é peixe, mas pode ser outro alimento. Ele guarda dentro do papo para os seus filhos. Caridade. Caridade é o símbolo da igreja franciscana. Por essa razão, eles não têm um adro na frente. Eles têm um grande adro, que é a praça inteira, com um cruzeiro no meio. E esse cruzeiro que vocês estão vendo ali na praça é original, tá, de pedra. Você não vê em outros locais esse cruzeiro mais. Geralmente é de madeira, ou quebrou, qualquer coisa. E esse não, esse é original. Morena com triste. Não, escravo, é para dizer escravo. Escravo trazia a todo Ele é Ele é um escravo. Não é porque ele apanhava, não é porque ele tomava tiro, é porque ele era um escravo. E ser escravo já é um castigo, ser escravo. Não é por outra não. As filhas quando fizeram,
Eles fizeram eles tristes, tá? Bem, isso aqui é o transepto da igreja. O braço daqui. Lembra que eu falei do braço? Isso aqui é o braço daqui. Então, essa igreja, ela tem também. Pode sentar aqui. Senta mais. Essa igreja, ela tem todos os reparos. Quando eu falei a vocês que ela fazia folhas de acã, folhas de folha, que eram os elementos utilizados pelos gregos na coluna coríntia. Por que na coluna coríntia? Olha lá, Aqui atrás, né? olha lá, tá vendo lá em cima o capitão coríntia? Aqui nessa coluna, o capitão coríntia, ele tem um leve caimento, né? Olha o que ele faz, um leve caimento. Aqui não, olha para trás. É curvas e curvas. Entendeu? Essas utilizadas por quê? Porque isso é o que se chama a característica maior do barroco. Bem, ali vocês estão vendo pelicanos. Eu vou lá. Aqui, ó, aqui vocês estão vendo o pelicano verde e dourado. Ele é outro símbolo. Porque está aqui, tá do lado de lá. Eles usam demais. Porque faz parte das características esse altar, é um altar que se celebra missa. Porque se pode celebrar missa, não só lá no altar, como nesse. Porque ele tem um sacrário. Onde tem sacrário, pode celebrar missa. Não é para que lá tem sacrário. Não tem. Então ali não pode celebrar missa. Mas isso não fica aqui ou fica lá? Fica lá. Fica lá. O que é o sentido? Isso é a comunhão que a gente recebe. Ah, tá. A ceia. Quando for celebrar, eu coloco Eu acho até que nunca é feito. Quando eles fizeram esse altar consagrado para se celebrar a missa, se precisasse. Como nunca precisou, eu não estou dizendo que nunca precisou, não. Se por acaso nunca utilizaram, é porque nunca precisou. Entendeu? Mesmo porque essa igreja, o valor artístico dessa igreja, ele tem que ser conservado. Ele não pode ser muito visitado. Você repare quantos grupos de turistas aqui dentro. Isso aqui é constante. Imagine se você for celebrar a missa, uma igreja cheia de gente, vários educados, mexendo no negócio. Tem gente que faz isso no ouro. Como é esse ouro? Isso tudo aqui é madeira, viu, gente? Tudo isso é madeira. Eles pegam a madeira, passam gesso, alisam a madeira com gesso, passam uma cola, vestimento natural, geralmente é de banana, ou pode ser clara de ovo. Depois que eles fazem isso, eles sopram o ouro. Quando eles sopram película, ela agarra, ela cola. É por isso que esse técnico, o soprador de ouro, ele tinha que tomar muito leite, porque intoxicava ele. Ou então ele comia como é que soprava e não pegava nos anjos, tudo isso que vocês estão vendo aí. Mas ele fez essa técnica. Esses são os atores, eu não tinha chegado lá. Eu falei a vocês que tinha cariáceos, né? Aquela cariáceos no púlpito, porque esse púlpito é coisa nova. Nova que eu falo, é coisa moderna. O púlpito antigo era esse daqui. Era esse que estão vendo lá. Esse é o púlpito. O verdadeiro púlpito. Por quê? Porque nas igrejas tinha que ter esse púlpito, qualquer uma, para que ali ficasse o padre que ia ler a homilia. Que lindo, né? Hoje, isso não é mais utilizado. É ali, só aqui, nesse púlpito, que é uma coisa moderna e bem mais prática. Ah, mas ficava muito sabe bem, mas aquela casinha janelinha. Aqui, ó, isso aqui. Isso é o púlpito. É púlpito. Tem dois, toda igreja tem dois púlpitos. Eu mostrei isso na igreja Catedral Basílica, sendo que lá era de pedra, era de mármore, aquele de lá, e clássico.
Tá? Porque aquela igreja é uma igreja eclética. A igreja essa não. Essa quando foi feita, vocês vão ler a história, tá tudo aqui. Ela quando foi feita, ela foi feita uma casinha de palha, isso em 1500, século XVI. No século XVI já passaram a construir umas 92, né? Em 1892, uma capela já de pedra. Depois já teve outra mudança, outra aumentou, e só no século XVIII, no século XVI e XVII, porque no século XVIII, em 1808, começou, quer dizer, o prédio ficou pronto. Só que a decoração foi até o final do século IV. Tá? Foram artistas baianos, 40 anos. Só artistas baianos, somente. Manuel Quaresma, que era português, foi o mestre, foi o supervisor, o orientador, o mestre. Foi Manuel Quaresma, que era um português. Mas ele não fez, quem fez a obra foram artesãos baianos. É uma arte barroca baiana, genuinamente baiana. Essa arte de São Belo aqui é uma arte que se caracteriza bem baiana. Bem baiana, não digo nem brasileira, porque no Brasil não tem uma igreja dela. Não existe, apesar de ter barroco perfeito, barroco maravilhoso, em Pernambuco, em Rio de Janeiro. Você não é a característica de São Paulo, mas é do Rio de Janeiro, que é de Pernambuco, que é da Paraíba. A Paraíba também tem, tá? A Paraíba tem eu vou te contar. Esse barroco, não dessa forma, isso é uma coisa única, tá? Bem, esse altar, esses dois altares, além do altar, são os principais, tá? E aqui você for perceber que São Pedro, ele está em cima dele, assim, como se fosse um guarda-chuva, né? Como ali no púlpito, olha no púlpito, lá em cima, não parece que tem um guarda-chuva ali? Mas lá em cima, tá? A mesma coisa aqui, se chama-se baldaquim. Baldaquim é um protetor. Nas igrejas, isso começou na igreja gótica. Em cima de cada santo, nas colunas, você lembra que as colunas góticas, elas tinham aquelas mulheres compridas, finas, e em cima dela tinha esse baldaquim. É proteção, baldaquim, leia ele. Então, em cima de cada uma tinha um baldaquim. E aqui continuou protegendo as pessoas que estão fazendo a imagem do nome de Deus. Vamos falar? Qual é? É que tem cinza. Tem cinza de mandé, antiga. Eu acho que lá na igreja tem. E tem as cinzas de mandu, com pouco de cinza de mandu. Então aí deve ser de outro preço. Aqui não tem que ser de outro, porque... Vamos pro lado de lá? Não, eu saio da bota, sim. Esses são os atores que eu disse a vocês. Tá vendo? Estão sustentando o Que tempo, coroa? tá? A pomba. A bomba. O pobre e o rico. Ali é uma coroa. Nossa, muito lindo aqui. Esse daqui, ele está com manto, ele está com pobre. Esse aqui é o pobre, ele está com manto, ele está com a chaga. Ele também traz a chaga. Já o rico não, ele tem bota, ele tem coroa, quer dizer, aquele manto com coroa, tá? Então ele está todo mais protegido. Ele só segura, ele só cobre o sexo. A manta cobre o sexo. Lá não, lá ele está todo vestido. Tá? Então o rico e o pobre. Tudo isso